Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa jornada fascinante e muitas vezes esquecida, a história das mulheres que apoiaram Jesus. Frequentemente, quando pensamos nos seguidores de Cristo, os 12 apóstolos vêm à mente. Mas a Bíblia nos revela um grupo notável de mulheres, cuja fé, coragem e dedicação foram absolutamente essenciais para o ministério de Jesus. Elas não eram apenas espectadoras, eram participantes ativas, financiadoras e, acima de tudo, testemunhas fiéis do maior evento da história. Vamos começar explorando quem eram essas mulheres. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos dá uma visão clara. Ele menciona que, enquanto Jesus viajava de cidade em cidade, proclamando as boas novas do reino de Deus, os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Lucas nomeia especificamente 3 delas. Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. E Susana. E o texto acrescenta, e muitas outras. Isso é incrível. Não eram apenas algumas, mas muitas mulheres. E vejam a diversidade desse grupo. Temos Maria Madalena, uma mulher com um passado de profundo sofrimento que encontrou libertação e um novo propósito em Jesus. Temos Joana, uma mulher de alta posição social, esposa de um funcionário importante na corte do rei Herodes. Imagine o risco que ela correu ao associar-se a um pregador itinerante. E temos Susana, sobre quem pouco sabemos, mas cuja presença é registrada. Elas, junto com muitas outras, demonstravam sua gratidão e fé de uma forma muito prática. Serviam a Jesus e aos seus discípulos com os seus bens. Elas foram as primeiras financiadoras do ministério de Jesus, garantindo que ele e os apóstolos tivessem o necessário para continuar sua missão. Isso quebra a imagem de que as mulheres tinham um papel passivo. Elas eram provedoras, apoiadoras e pilares de sustentação. O papel delas vai muito além do apoio financeiro. Elas eram discípulas dedicadas. Enquanto muitos se aproximavam de Jesus por curiosidade ou para pedir milagres, essas mulheres o seguiam consistentemente. Elas ouviam seus ensinamentos, presenciavam seus milagres e absorviam a profundidade de sua mensagem. Elas estavam lá, nos bastidores e na linha de frente, demonstrando uma lealdade que se provaria inabalável nos momentos mais difíceis. A presença delas era uma força silenciosa, mas poderosa, que sustentava o grupo. E quando chegaram os momentos mais sombrios da vida de Jesus, onde estava a maioria dos seus seguidores homens? A Bíblia nos conta que na crucificação muitos fugiram com medo, mas quem permaneceu firme ao pé da cruz, testemunhando a agonia do Salvador? As mulheres. Os evangelhos são unânimes em relatar a presença delas. Mateus menciona muitas mulheres que olhavam de longe, incluindo Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. João nos dá um relato ainda mais próximo, dizendo que junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Pensem na coragem extraordinária que isso exigiu. Estar ali, publicamente associada a um homem condenado à mais humilhante das execuções romanas, era perigoso. Mas o amor e a lealdade delas superaram o medo. Elas não o abandonaram. Elas ficaram para confortá-lo com sua presença, para compartilhar de sua dor, para serem as últimas a vê-lo vivo. Elas foram testemunhas não apenas de seus milagres e ensinamentos, mas também de seu sacrifício final. Essa fidelidade na hora da dor é um dos testemunhos mais poderosos de toda a Bíblia. Mas a história não termina na cruz. A dedicação dessas mulheres continua. Após a morte de Jesus, foi José de Arimateia quem pediu o corpo a Pilatos. E quem o acompanhou para ver onde o corpo era colocado? Novamente, as mulheres.
Marcos nos diz que Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram o lugar do sepultamento. Elas queriam garantir que, mesmo na morte, ele fosse tratado com dignidade. O plano delas era voltar após o sábado para ungir o corpo com especiarias e perfumes, um último ato de amor e respeito. E é aqui que o papel delas se torna central para toda a fé cristã. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, elas foram as primeiras a ir ao túmulo. E o que encontraram? A pedra removida e o sepulcro vazio. Foram elas, Maria Madalena e as outras Marias, as primeiras a receber a notícia mais transformadora da história da humanidade. Ele não está aqui, ressuscitou. Foram elas as primeiras a ver os anjos e a ouvir a ordem de ir e contar aos discípulos. Imaginem a cena, o medo e a tristeza daquelas mulheres se transformando em espanto e alegria radiante. A elas que permaneceram fiéis na dor, foi concedida a honra de serem as primeiras arautas da ressurreição. O Evangelho de João dedica um momento especialmente tocante a Maria Madalena. Chorando do lado de fora do túmulo, ela se encontra com o próprio Jesus ressuscitado. E ele a chama pelo nome, Maria. Nesse momento, ela o reconhece e se torna a primeira pessoa a testemunhar o Cristo vivo. Jesus então lhe dá uma missão específica. Vá para meus irmãos e diga-lhes: estou subindo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Por isso a tradição a chama de a apóstola dos apóstolos. Uma mulher foi a primeira a pregar o evangelho da ressurreição. O que podemos aprender com essas mulheres incríveis? Aprendemos sobre a força da fé, que se expressa em ação. Elas não apenas acreditaram, elas serviram, contribuíram e se arriscaram. Aprendemos sobre a lealdade que persevera mesmo nos momentos de maior escuridão e perigo. Elas não fugiram quando as coisas ficaram difíceis. Ficaram ao pé da cruz. E aprendemos que Deus não faz acepção de pessoas. Em uma cultura que frequentemente marginalizava as mulheres, Jesus as elevou, as incluiu em seu círculo mais íntimo e lhes confiou a mensagem mais importante de todas. A história delas é um convite para refletirmos sobre nosso próprio papel. Como podemos usar nossos recursos, nosso tempo e nossos dons para servir? Temos a coragem de permanecer fiéis, mesmo quando enfrentamos dificuldades? Estamos dispostos a ser testemunhas da esperança que encontramos, assim como elas foram? A força silenciosa daquelas seguidoras de Jesus ecoa através dos séculos, nos inspirando a viver uma fé mais profunda, mais corajosa e mais ativa. Elas não são personagens secundárias, são protagonistas da fé, mulheres que mudaram a história. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, encontramos um versículo revelador. Ele nos diz que enquanto Jesus viajava de cidade em cidade, proclamando as boas novas do reino de Deus, os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. O texto nomeia Maria Madalena, Joana e Susana e menciona muitas outras. O mais impressionante, elas o serviam com os seus bens. Vamos parar para pensar no que isso significa. No contexto social daquela época, a dependência financeira das mulheres era a norma. No entanto, estas mulheres não apenas seguiam Jesus, mas também financiavam ativamente o seu ministério. Elas eram patronas, apoiadoras que garantiam que Jesus e seus discípulos tivessem o necessário para continuar sua missão. Essa não era uma contribuição pequena, era um ato de dedicação e sacrifício imenso, demonstrando uma fé inabalável. Elas não só acreditavam na mensagem, mas investiam nela com tudo o que tinham. Entre todas essas mulheres notáveis, Maria Madalena se destaca com uma proeminência especial. Frequentemente mal compreendida ao longo da história, os evangelhos a retratam como uma mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios. Imagine a transformação em sua vida.
de um estado de profundo sofrimento para uma devoção completa. Sua lealdade era inquestionável. Ela esteve presente nos momentos mais difíceis, inclusive aos pés da cruz. Enquanto muitos dos discípulos homens se dispersaram por medo após a prisão de Jesus, Maria Madalena e outras mulheres permaneceram. Elas não o abandonaram. Elas testemunharam sua agonia, sua morte e seu sepultamento. O amor e a coragem delas superaram o medo que paralisou tantos outros. Elas estavam lá, firmes, no momento mais sombrio da história. Essa presença silenciosa, mas constante, é um testemunho poderoso de sua força e dedicação. E a história não termina aí. A lealdade delas foi recompensada de uma forma extraordinária. Quem foram as primeiras pessoas a chegar ao túmulo na manhã de domingo? As mulheres, movidas pelo amor e pelo desejo de ungir o corpo de Jesus. Elas foram as primeiras a descobrir o túmulo vazio. E mais importante, foi a Maria Madalena que o Cristo ressuscitado apareceu pela primeira vez. Pensem na importância monumental desse momento. Jesus escolheu uma mulher para ser a primeira testemunha de sua ressurreição, o evento central de toda a fé cristã. Ele a encarregou de levar a notícia mais importante de todos os tempos aos apóstolos. Vá aos meus irmãos e diga-lhes, disse Jesus. Ele a nomeou apóstola dos apóstolos. Isso quebrou todas as convenções sociais e culturais da época, onde o testemunho de uma mulher muitas vezes não era considerado válido. Jesus, com este ato, elevou o status das mulheres de uma forma revolucionária. Mas a história não é apenas sobre Maria Madalena. Havia muitas outras. Pensemos em Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Em sua casa, em Betânia, Jesus encontrava refúgio e amizade. Marta era a personificação do serviço, sempre ocupada em garantir que tudo estivesse perfeito para seu mestre. Maria, por sua vez, sentava-se aos pés de Jesus, absorvendo cada palavra, um ato que Jesus elogiou como a melhor parte. Elas representam duas facetas essenciais da fé, o serviço ativo e a devoção contemplativa. Ambas são valiosas, ambas são necessárias. E não podemos esquecer de Maria, a mãe de Jesus. Sua jornada de fé começou com um sim que mudou o mundo. Desde o seu consentimento ao anjo Gabriel até estar de pé junto à cruz, vendo seu filho morrer, sua força silenciosa e sua confiança em Deus são um exemplo de fé inabalável. Ela guardava todas essas coisas em seu coração, ponderando-as. Sua presença no início do ministério de Jesus, nas bodas de Caná e com os apóstolos após a ascensão, mostra sua importância contínua na comunidade cristã primitiva. Havia também Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, uma mulher da alta sociedade que arriscou sua posição e segurança para seguir e apoiar um pregador itinerante. Havia Susana e tantas outras que os evangelhos não nomeiam, mas cujo apoio foi igualmente vital. Elas formavam uma rede de suporte essencial, uma comunidade de fé que sustentava o ministério de Jesus, não apenas com recursos, mas com presença, oração e trabalho. O que todas essas mulheres tinham em comum? Uma fé transformadora. Muitas delas foram curadas por Jesus, libertadas de doenças físicas e espirituais. Sua gratidão se transformou em uma devoção radical. Elas não seguiram Jesus à distância. Elas deixaram suas casas, suas zonas de conforto e se juntaram a Ele na estrada, compartilhando os perigos e as incertezas de sua jornada. Essas mulheres foram testemunhas oculares dos maiores milagres de Jesus. Elas ouviram seus ensinamentos mais profundos. Elas viram Lázaro sair do túmulo. Elas viram os pães e os peixes se multiplicarem. Elas não eram apenas seguidoras passivas, eram discípulas ativas, aprendendo, crescendo e contribuindo.
Sua presença constante significava que elas estavam imersas na mensagem de Jesus de uma forma muito íntima. O papel delas como as primeiras evangelistas é algo que precisa ser destacado. Ao serem as primeiras a anunciar a ressurreição, elas deram início à proclamação da mensagem cristã. Elas foram as portadoras da esperança, as primeiras a compartilhar a boa nova de que a morte havia sido vencida. Sua coragem em proclamar o que viram e ouviram, mesmo correndo o risco de não serem acreditadas, lançou a base para a expansão da igreja. Em uma sociedade patriarcal, a maneira como Jesus incluiu, valorizou e comissionou as mulheres foi profundamente contracultural. Ele falou com elas em público, ensinou-as, curou-as e confiou-lhes as verdades mais importantes do seu reino. Ao fazer isso, ele restaurou a dignidade e o propósito que Deus sempre pretendeu para as mulheres. As histórias dessas seguidoras de Jesus são um lembrete poderoso de que a fé não tem gênero. Coragem, dedicação e liderança espiritual são qualidades encontradas tanto em homens quanto em mulheres. A força silenciosa, mas incrivelmente poderosa, dessas mulheres ajudou a sustentar o maior movimento da história. Elas não estavam atrás dos milagres. Elas estavam no centro deles, como participantes ativas e essenciais na obra de Deus. Que a vida dessas mulheres incríveis, Maria Madalena, Joana, Susana, Maria e Marta, e tantas outras, nos inspire hoje. Que possamos aprender com sua coragem para seguir Jesus mesmo quando é difícil, com sua generosidade para apoiar a obra de Deus com nossos recursos e com sua fé para sermos testemunhas ousadas da esperança que temos em Cristo. Espero que esta reflexão tenha tocado o seu coração e aberto uma nova perspectiva sobre as Escrituras. As mulheres do Evangelho não são personagens secundárias, elas são heroínas da fé. Vamos começar por uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 8, que nos dá uma visão clara deste grupo. O texto diz que Jesus viajava por cidades e aldeias, proclamando as boas novas do reino de Deus. E com ele estavam os 12 e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Estas mulheres, diz a Escritura, apoiavam-nos com os seus próprios bens. Pensem nisto por um momento. Num tempo e numa cultura onde as mulheres tinham um papel social muito limitado, aqui estão elas, não apenas a seguir um mestre itinerante, mas a financiar ativamente o seu ministério. Elas não eram meras espectadoras, eram patrocinadoras, apoiantes essenciais que garantiam que a missão de Jesus pudesse continuar. Maria Madalena, Joana e Susana são mencionadas pelo nome, mas o texto diz, e muitas outras. Isto sugere um grupo considerável de mulheres dedicadas, cuja contribuição foi vital. Elas ofereceram os seus recursos, o seu tempo e a sua presença, quebrando barreiras sociais e religiosas da época. A sua generosidade não era apenas um ato de caridade. Era um ato de fé profunda e de compromisso com a mensagem de Jesus. Entre todas estas mulheres notáveis, Maria Madalena destaca-se de uma forma especial. Frequentemente mal compreendida ao longo da história, a sua verdadeira importância é imensa. Os evangelhos contam que Jesus a libertou de 7 demônios, uma expressão que pode significar uma cura profunda, seja física, emocional ou espiritual. A partir desse momento, a sua devoção tornou-se inabalável. Ela não era apenas uma seguidora, ela era uma testemunha ocular de primeira linha. Maria Madalena esteve presente nos momentos mais cruciais. Ela estava ao pé da cruz, sofrendo com a agonia de Jesus, quando muitos dos discípulos homens tinham fugido com medo. A sua coragem e lealdade naquele momento de desolação total são absolutamente comoventes. E a sua história não termina aí.
Na verdade, o seu momento mais significativo ainda estava para vir. No domingo de manhã, enquanto a tristeza e o desespero ainda pairavam no ar, foi Maria Madalena quem foi ao túmulo. E foi a ela que Jesus ressuscitado apareceu primeiro. Imaginem a profundidade desse encontro. A primeira pessoa a testemunhar o maior milagre da história cristã, a ressurreição, foi uma mulher. E Jesus deu-lhe uma missão específica. Vai aos meus irmãos e diz-lhes. Ela tornou-se a apóstola dos apóstolos, a primeira a proclamar a notícia da ressurreição. Este facto é revolucionário. Coloca Maria Madalena numa posição de destaque e honra incríveis, desafiando todas as convenções da sua época e mostrando o valor que Jesus atribuía às mulheres no seu ministério. Mas Maria Madalena não estava sozinha. Ao lado dela, encontramos outras figuras igualmente inspiradoras, como Maria, a mãe de Tiago, e Salomé. Elas também estiveram na crucificação e também foram ao túmulo na manhã de Páscoa, levando especiarias para ungir o corpo de Jesus. O seu ato foi um gesto de amor e respeito, uma tentativa de prestar uma última homenagem ao seu mestre. Elas não esperavam encontrar um túmulo vazio. Não esperavam um anjo a anunciar a ressurreição. Elas foram movidas pela sua devoção e pelo seu luto. A sua presença constante, desde o auge do ministério de Jesus até o seu momento mais sombrio e a sua gloriosa ressurreição, mostra uma fidelidade inquebrável. Elas eram a espinha dorsal emocional e espiritual do grupo, oferecendo cuidado, apoio e uma presença constante que certamente fortaleceu a todos. E não podemos esquecer de Marta e Maria de Betânia, duas irmãs que nos ensinam lições valiosas sobre diferentes formas de devoção. A sua casa era um refúgio para Jesus, um lugar onde ele podia descansar e ser ele próprio. Lembram-se da história. Marta, a anfitriã prática, estava ocupada com todos os preparativos, ansiosa para servir Jesus da melhor maneira possível. Enquanto isso, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Marta queixou-se, mas Jesus respondeu gentilmente, dizendo que Maria tinha escolhido a melhor parte. Isto não é uma crítica ao serviço de Marta, mas um ensinamento profundo sobre a importância de equilibrar o serviço ativo com a devoção contemplativa. Ambas as irmãs amavam Jesus profundamente, mas expressavam esse amor de maneiras diferentes. Mais tarde, quando o seu irmão Lázaro morreu, foi a fé ousada de Marta que levou Jesus a realizar um dos seus maiores milagres, a ressurreição de Lázaro. Estas irmãs mostram-nos que há muitas formas de seguir e servir a Cristo, e todas são valiosas. O papel destas mulheres não se limitou ao tempo de vida de Jesus. Após a sua ascensão, elas continuaram a ser pilares fundamentais na igreja primitiva. Atos dos Apóstolos menciona que, após a ascensão de Jesus, os apóstolos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Elas estavam lá no cenáculo, orando juntamente com os homens, aguardando a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Elas foram parte integrante do nascimento da igreja. Mulheres como Lídia, uma vendedora de púrpura em Filipos, tornaram-se líderes nas suas comunidades, abrindo as suas casas para os primeiros cristãos e ajudando a espalhar a mensagem do Evangelho. A sua influência, embora por vezes silenciosa nos registros históricos, foi poderosa e duradoura. Elas foram professoras, evangelistas, benfeitoras e líderes, cujo legado ajudou a moldar o cristianismo que conhecemos hoje. Então, qual é a grande lição que podemos tirar destas histórias? É que o ministério de Jesus foi inclusivo e revolucionário. Ele valorizou, honrou e capacitou as mulheres de uma forma que era radical para a sua cultura. Ele viu a sua fé,
a sua coragem e o seu potencial, e deu-lhes papéis cruciais na sua missão. As histórias de Maria Madalena, Joana, Susana, Salomé, Marta, Maria e tantas outras mostram-nos que a fé e a dedicação não têm gênero. Elas são um testemunho poderoso de que todos, independentemente da sua posição social, são chamados a participar na obra de Deus. Elas não ficaram à margem. Elas estiveram no centro da maior história já contada. A sua coragem ao pé da cruz e a sua alegria ao encontrar o túmulo vazio ecoam através dos séculos, inspirando-nos a todos a sermos seguidores fiéis e corajosos. Ao recordarmos estas mulheres incríveis, somos convidados a reavaliar o nosso próprio papel na nossa comunidade de fé. Somos chamados a apoiar, a servir, a testemunhar e a proclamar, tal como elas fizeram. A sua força silenciosa transformou-se num grito de esperança que mudou o mundo para sempre. O Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nos dá um vislumbre claro desse grupo. Ele menciona algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Pensem no significado disso. Em uma sociedade onde as mulheres geralmente não tinham independência financeira, essas mulheres usavam seus próprios recursos para sustentar Jesus e os apóstolos. Elas garantiam que a missão pudesse continuar. Elas forneciam o apoio logístico e financeiro, um papel fundamental que permitiu que o Evangelho fosse pregado de cidade em cidade. Vamos falar sobre Maria Madalena. Por muito tempo, ela foi uma figura mal compreendida, muitas vezes retratada de forma equivocada. Mas o que a Bíblia realmente nos diz sobre ela? Diz que Jesus a libertou de 7 demônios. Imaginem a transformação e a gratidão que ela deve ter sentido. Essa experiência a transformou numa das seguidoras mais leais e fervorosas de Cristo. Ela não o abandonou nos momentos mais difíceis. Ela estava lá, ao pé da cruz, quando muitos dos discípulos homens haviam fugido com medo. A sua lealdade era inabalável. Ao lado de Maria Madalena, encontramos outras mulheres notáveis. Joana, a esposa de um alto funcionário da corte de Herodes, arriscou sua posição social e segurança para seguir Jesus. Imaginem a coragem necessária para fazer essa escolha. Havia também Susana e muitas outras, um grupo anônimo de mulheres cuja fé e generosidade foram a espinha dorsal do ministério de Jesus na Galileia. Elas cozinhavam, cuidavam das necessidades diárias e criavam uma comunidade de apoio que era vital. Elas não estavam buscando destaque, mas serviam com um coração humilde e dedicado. O papel delas vai muito além do apoio material. Elas foram testemunhas oculares dos maiores milagres e dos ensinamentos mais profundos de Jesus. Elas ouviram as parábolas em primeira mão, viram os doentes serem curados e os marginalizados serem acolhidos. Essa proximidade com Jesus moldou a fé delas de uma maneira única e profunda. Elas não eram apenas alunas, eram amigas, confidentes, parte da família espiritual que Jesus estava formando. E então, chegamos ao momento mais sombrio da história: a crucificação. Enquanto o medo paralisava muitos, quem permaneceu firme ao pé da cruz? As mulheres. O Evangelho de João menciona especificamente Maria, mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. A coragem delas de permanecer ali, compartilhando da dor e do sofrimento de Jesus, é um testemunho poderoso de amor e lealdade incondicional. Elas não fugiram. Elas ficaram para testemunhar, para sofrer junto, para honrar seu mestre até o fim. Mas a história não termina na escuridão da cruz. Na verdade, é aqui que o papel dessas mulheres se torna ainda mais proeminente e revolucionário.
Quem foram as primeiras pessoas a receber a notícia mais importante da história da humanidade? Quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição? Novamente, as mulheres. No domingo de manhã, enquanto os apóstolos ainda estavam escondidos, trancados com medo e luto, foram Maria Madalena e as outras mulheres que foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Elas não foram esperando um milagre. Elas foram para realizar um último ato de amor e serviço. E o que elas encontraram? Um túmulo vazio e uma mensagem angelical. Ele não está aqui, ressuscitou. Foi a elas que o Cristo ressuscitado apareceu primeiro. O Evangelho de João nos dá um relato comovente do encontro de Jesus com Maria Madalena. Ela, chorando do lado de fora do túmulo, confunde-o com o jardineiro, até que ele a chama pelo nome: Maria. Nesse momento, o reconhecimento e a alegria explodem. Jesus então dá a Maria Madalena uma missão extraordinária que lhe rendeu o título de Apóstola dos Apóstolos. Ele diz: vá para meus irmãos e diga-lhes. Ela se tornou a primeira evangelista, a primeira a proclamar a boa nova da ressurreição. Pensem na ironia e na beleza disso. Numa cultura onde o testemunho de uma mulher muitas vezes não era considerado válido em um tribunal, Deus escolheu mulheres para serem as primeiras e mais cruciais testemunhas do seu maior triunfo. A reação inicial dos apóstolos à notícia delas foi de incredulidade. Lucas nos diz que as palavras delas lhes pareciam um disparate e não acreditaram nelas. Mas a verdade era inegável. O testemunho corajoso dessas mulheres abriu o caminho para que os próprios apóstolos fossem ao túmulo e vissem por si mesmos. A fé delas acendeu a chama que logo se espalharia pelo mundo. O que podemos aprender com essas mulheres incríveis hoje? Primeiro, aprendemos sobre a importância do serviço fiel, muitas vezes nos bastidores. Nem todo mundo é chamado para estar no palco, mas cada ato de serviço, feito com amor, tem um valor imenso no reino de Deus. Elas nos ensinam que apoiar a obra de Deus com nossos recursos, nosso tempo e nossos talentos é uma forma poderosa de adoração. Segundo, elas nos mostram o poder da lealdade e da perseverança. Elas permaneceram com Jesus nos bons e nos maus momentos. A fé delas não era baseada em conveniência, mas em um compromisso profundo. Mesmo diante da morte e do desespero, a devoção delas não vacilou. Terceiro, a história delas é uma afirmação poderosa do valor e da importância das mulheres no plano de Deus. Jesus quebrou as barreiras culturais de sua época, valorizando, ensinando e comissionando mulheres em seu ministério. Ao escolhê-las como as primeiras testemunhas da ressurreição, ele as elevou a uma posição de honra e confiança inquestionáveis. As histórias de Maria Madalena, Joana, Susana, Maria mãe de Tiago, Salomé e tantas outras nos inspiram a viver nossa fé com mais coragem, mais generosidade e mais paixão. Elas nos lembram que não importa quem somos ou de onde viemos, todos nós temos um papel vital a desempenhar na história de Deus. Elas são a prova de que a fé, quando vivida com autenticidade, tem o poder de nos transformar e de nos usar para transformar o mundo. Essas mulheres não foram apenas seguidoras, foram líderes, financiadoras, testemunhas e as primeiras proclamadoras do Evangelho. A força delas não era barulhenta ou ostensiva, mas era uma força silenciosa e constante, como a raiz profunda de uma grande árvore que sustenta tudo. Da próxima vez que você ler os evangelhos, preste atenção especial a essas mulheres. Deixe que a coragem e a dedicação delas inspirem você. Vamos começar com uma pergunta. Quem financiou o ministério de Jesus e seus discípulos? A Bíblia nos dá uma resposta clara no Evangelho de Lucas. Ele menciona Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres
Algumas de alta posição social e outras mais simples usavam seus próprios bens para servir a Jesus e aos apóstolos. Imaginem a logística. Eles viajavam de cidade em cidade e eram essas mulheres que garantiam que tivessem o que comer, onde dormir e os recursos necessários para continuar a pregação. Elas não eram apenas seguidoras passivas, eram patrocinadoras ativas, verdadeiras investidoras do reino de Deus. Além do apoio financeiro, elas ofereciam algo igualmente valioso: o apoio emocional e doméstico. Em uma cultura onde o espaço público era dominado por homens, a presença delas criava um ambiente de lar e cuidado. Pensem em Marta e Maria, irmãs de Lázaro. A casa delas em Betânia era um refúgio para Jesus, um lugar onde ele podia descansar e ser ele mesmo, longe das multidões e das pressões. Marta, com seu serviço prático, e Maria, sentada aos pés de Jesus, absorvendo seus ensinamentos, representam as diferentes, mas igualmente importantes, formas de devoção e serviço. Elas mostram que servir a Deus pode ser tanto na ação quanto na adoração contemplativa. E não podemos falar dessas mulheres sem mencionar Maria Madalena. Muitas vezes incompreendida e retratada de forma equivocada ao longo da história, Maria Madalena foi uma das seguidoras mais leais e corajosas de Jesus. Liberta por ele de 7 demônios, sua gratidão se transformou em uma dedicação inabalável. Ela não era apenas uma entre a multidão. Ela estava lá, firme, nos momentos mais difíceis. E isso nos leva ao momento mais crucial da história da fé cristã: a crucificação e a ressurreição. Onde estavam os apóstolos homens quando Jesus foi pregado na cruz? A maioria, com exceção de João, havia fugido, dominada pelo medo. Mas quem permaneceu ao pé da cruz, compartilhando da agonia de Maria, a mãe de Jesus? Eram as mulheres. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Elas não o abandonaram. A coragem delas em face do perigo e da dor é um testemunho poderoso de amor e lealdade. Elas arriscaram tudo para estar com seu mestre até o fim. E a história não termina aí. Quem foram as primeiras a testemunhar o maior milagre de todos? No domingo de Páscoa, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, quem foi ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, realizando um último ato de amor? Novamente, as mulheres, Maria Madalena e as outras Marias. E foi a elas, em sua dor e devoção, que o anjo apareceu pela primeira vez, anunciando: ele não está aqui, ressuscitou. Foi Maria Madalena a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Jesus escolheu uma mulher para ser a apóstola dos apóstolos, a primeira a proclamar a notícia que mudaria o mundo para sempre. Pensem no significado disso. Numa sociedade onde o testemunho de uma mulher tinha pouco ou nenhum valor legal, Jesus confia a elas a mensagem mais importante da história da humanidade. Ele quebra barreiras culturais e sociais, elevando as mulheres e validando seu papel crucial no seu plano de redenção. Elas não eram coadjuvantes, eram protagonistas. Sua fé não vacilou, sua coragem não falhou e sua dedicação não conheceu limites. Elas foram testemunhas oculares, apoiadoras financeiras, provedoras de cuidado e as primeiras evangelistas. A história dessas mulheres é uma fonte de inspiração para todos nós, homens e mulheres. Elas nos ensinam sobre a importância do serviço, muitas vezes silencioso e invisível, mas que sustenta grandes obras. Ensinam-nos sobre a coragem de permanecer fiel, mesmo quando todos os outros fogem. E nos ensinam sobre a beleza de uma fé que não se abala diante da tragédia, mas que corre em direção ao túmulo vazio na esperança do milagre. A força delas não estava em espadas ou poder político, mas na resiliência do amor e na profundidade da sua fé. Ao olharmos para essas figuras, como Joana, Susana, Marta, Maria de Betânia e, claro, Maria Madalena, somos convidados a refletir
sobre nosso próprio papel. Como podemos hoje usar nossos recursos, nosso tempo e nossos dons para apoiar a obra de Deus no mundo? Como podemos demonstrar a mesma coragem e lealdade nos momentos difíceis? A história delas nos desafia a sair da passividade e a nos tornarmos participantes ativos na história da fé. Espero que esta reflexão tenha aberto seus olhos para a importância vital dessas seguidoras de Cristo. Elas não são apenas notas de rodapé na história, são pilares fundamentais sobre os quais a igreja primitiva foi construída. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias inspiradoras como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários qual dessas mulheres mais te inspirou. Um grande abraço e até a próxima.